Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este texto, ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. Em uma outra versão, que haja em vós o mesmo sentimento. Sentimento. Pensamos num primeiro momento que não é algo que a gente possa escolher o que sentir ou o que não sentir. Que fala que eu tenho, que haja em mim, que eu tenho que sentir o mesmo que Cristo Jesus, homem, sentiu. Antes de entrarmos no texto, se eu te perguntar como você se sente, seja lá qual for a resposta, bem ou mal, por que você está bem ou por que você está mal, não muda muito o seu sentimento. Quase tudo que existe no mundo, quase tudo que se vende, quase tudo que se projeta, quase tudo que se programa, todos os nossos sonhos, tem como objetivo principal nós nos sentirmos bem. Você compra para isso, você viaja para isso, você investe para isso, você estuda para isso, você fixa um ideal na vida para isso, porque você quer se sentir melhor. Se você se sente bem, o que existe em volta não importa. Não importa onde você está, se debaixo de uma árvore ou num castelo. Não importa se você está num trono ou numa cadeira de madeira, num banco. Você está se sentindo bem. Se a pessoa não se sente bem, seja lá qual for a justificativa que ela tenha para isso, isso também não importa. O importante é que ela não está bem. E Deus revela na sua palavra que o plano e o propósito de Deus, quando criou o ser humano e se relacionou com ele para viver com ele, é que o homem vivesse bem. Mas com a queda nós perdemos esta maneira de viver e se sentir bem na vida humana. E o homem se distanciou tanto disso que ele não consegue mais se sentir bem. E não teve nem como Deus explicar a distância. Foi preciso Jesus Cristo vir pessoalmente para nos revelar como é que nós devemos pensar, viver, sentir, falar. Jesus veio para ser o modelo. Ele veio para ser o homem, o protótipo, o referencial que Deus quer de qualquer ser humano. Jesus não somente veio nos ensinar o que fazer, mas o que não fazer. O que falar e o que não falar. O que pensar e o que não pensar. O que sentir e o que não sentir. E Deus mostra em Jesus o que é que ele tem para a vida humana. E a Bíblia começa dizendo que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeiro fala, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas ele se aniquilou, se esvaziou e tomou a forma humana, a forma de servo. Então Jesus, como Deus, sentia como Deus, vivia como Deus, pensava como Deus, mas quando ele se esvaziou da sua divindade e tomou a forma humana, agora ele veio viver uma vida puramente humana. Uma vida normal, ser humano. E ele começou a sentir como um ser humano, falar como um ser humano, viver como um ser humano, nos deixando o exemplo de como nós devemos aprender com ele para prosseguir na nossa vida humana. Eu acho esse assunto muito importante, porque nós vivemos numa época que quase todos os nossos problemas, os nossos males, residem aí, na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional, na nossa vida que nós chamamos de vida interior. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Recentemente, participando de um estudo, onde tinha alguns médicos falando sobre o assunto era teologia,
mas com participação de médicos. Ouvindo o depoimento deles, eles diziam isso constantemente. O problema dos males hoje é que eles não estão no corpo. A ciência já fez muito em relação ao corpo. Mas quando ela procura a origem dos males, ele está na alma. E aí na alma, só Deus. Quem sabe como é que funciona vida sentimental, emocional? Só Deus. E nós não temos como fugir disso. O ser humano, ele é um ser trino. O homem, ele está fracionado. Ele é um terço espírito, ele é um terço alma, ele é um terço corpo. E com o nosso espírito nós somos capazes de adorar, de crer e ter consciência. Com o nosso corpo nós somos capazes, através dos sentidos, de sentir a vida, perceber a vida. Eu percebo a vida com os meus olhos, com a minha audição, com todos os meus sentidos. E quando eu percebo a vida, aí eu vou senti-la. E aí essa parte, quando ela está quebrada, quando eu não tenho um bom sentimento, aí eu não me sinto bem. Se eu não me sinto bem, nenhum lugar está bom. Nenhum dinheiro é suficiente, nenhuma companhia é suficiente, nenhum lugar é bom porque eu não estou me sentindo bem. Portanto, sentir é perceber a vida por meio dos sentidos. Então, todo ser vivo, principalmente o ser humano, ele está percebendo a vida. O ser humano é uma alma, e ele, vivendo a sua vida normalmente, ele está sentindo, percebendo a vida. Viver é sentir, e sentir é viver. Agora, viver é sentir. Viver não é não sentir. Viver não é ressentir. Nós aprendemos com Jesus, sendo humano, que Jesus, ele não tinha ressentimento e Jesus não fugia dos sentimentos. Então, não sentir está abaixo da saúde da alma. Não sentir é sobre-humano. Todo ser humano vivo sente. Não sentir é sobre-humano. Ressentir é abaixo da saúde da alma, é sub-humano. Ficar ressentindo. Vamos trazer isso para o corpo para nós entendermos. Se você sofreu uma fratura, um traumatismo no corpo, e você sentiu a dor, e agora não importa quanto tempo essa dor vai perdurar, mas ela é decorrente daquele trauma. E se um dia você restaurar esse trauma, você nunca mais vai querer sentir aquela mesma dor, porque você não vai sentir duas dores para o mesmo trauma. Quem me entendeu, diga amém. Porque com a alma a gente não desiste disso. Com a alma a gente fica sentindo, ressentindo a mesma dor de algo que já aconteceu, não acontece mais, mas ela está viva ali. É como se o diabo estivesse atualizando a dor no calendário da nossa vida. Você já chorou, mas ele quer que você chore de novo. Você já sentiu, mas ele quer que você sente de novo. Você já sofreu, mas ele quer que você sofra de novo. Então ele fica atualizando estes sentimentos. Jesus não tinha isso. E a Bíblia fala que quando ele foi Deus, ele foi Deus. Quando ele foi homem, ele assumiu a forma de servo. E sendo servo, foi obediente. E sendo obediente, ele foi para a cruz. E na cruz, ele teve muitos traumas. E no primeiro momento, nós teríamos que dizer assim, olha, a vida de Jesus não pode servir de modelo para ninguém, porque a vida dele não deu certo. Ele acabou na cruz, terminou como malfeitor. Mas o texto diz que Deus o exaltou. Nunca teve, nunca terá na terra um ser humano que deu tanto certo igual Jesus. Diz que Deus o exaltou de tal maneira que ao seu nome todo joelho se dobrará, e não existe nenhum nome superior ao nome de Jesus, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra. Jesus é o homem que deu certo, o Deus que se fez homem, para mostrar à humanidade como a humanidade se distanciou desde a queda, daquilo que Deus tem em mente para o ser humano. O que a Bíblia ensina é que Deus não tinha em mente, no plano original de Deus, na vontade diretiva de Deus, Deus não tinha em mente todos esses sentimentos que nós queremos nos livrar dele e não conseguimos. Eles existem aí na nossa vida contra a nossa vontade e contra a vontade de Deus. Por que eles existem? Porque eles não são restaurados. Por que não são restaurados? Porque nós não conseguimos viver um sentimento para viver um próximo sentimento. Nós ficamos presos.
a um sentimento e principalmente aos piores. Preste bem atenção. Doença e saúde. O que você tiver por último é o que você vai sentir. Quando chegar a saúde, você não sente mais a doença. Quando chegar a doença, você não sente mais a saúde. Levando isso para a alma, sentimento ruim e sentimento bom. Enquanto você estiver no ruim, não vem o bom. A hora que você mudar para o bom, acabou o ruim. Foi eliminado. Mas eu me senti muito mal. Já sentiu, já foi. Vamos substituí-lo agora em Cristo Jesus por um novo sentimento. Um trauma não pode doer muitas vezes. 2, 3, 4, 10. Só tem direito a uma. Eu tenho que ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Porque os meus sentimentos podem mover o meu mundo. E os meus sentimentos podem também paralisar o meu mundo. Veja que um rei furioso, ele ataca outro reino. Ele produz uma guerra. Os movimentos terroristas, com sentimento de ódio, eles desestabilizam o mundo. Olha o sentimento mexendo com o mundo. Você vai procurar a razão de tanta coisa ruim que abala e maltrata e judia e tira a paz de tanta gente. Você vai encontrar alguém com um sentimento distorcido, maligno, diabólico, vivendo uma vida totalmente fora daquilo que Deus queria que ele sentisse como ser humano. E por causa desse sentimento, ele abala o mundo. Recentemente agora eu ouvi uma notícia de uma mãe iniciando um movimento nacional, ferida na alma pela perda do filho, movida por esse sentimento, ela está chamando a atenção do país e do mundo sobre a sua dor, sobre o sentimento dela. Por quê? Porque ela está sentindo de uma forma e movida por este sentimento, ela está abalando o mundo à sua volta. Veja do que o sentimento é capaz, porque sentir é viver. Sentir é do ser humano, é perceber a vida através dos sentidos. Mas assim como o meu corpo pode adoecer e ser traumatizado por 1000 caminhos, a minha alma também. Mas cada vez que a minha pele, cada vez que os meus ossos, que a minha carne, os meus nervos são agredidos, eu procuro imediatamente, após o sentimento de dor, procurar o sentimento de alívio. Porque eu quero ficar com o sentimento de alívio e eliminar o sentimento de dor. Não quero ficar com o da dor, quero ficar com o do alívio. Da mesma forma, nós vivemos num mundo que ataca a nossa alma por 1000 caminhos, em muitas direções. E cada vez que eu me sinto perturbado na minha alma, com os meus sentimentos confusos, ressentindo, triste, infeliz, pobre, amargurado, nenhum lugar no mundo está bom, nenhuma palavra me consola, nenhum culto é alegre, nenhuma oração me satisfaz, eu preciso me livrar desse sentimento. Eu preciso de um novo sentimento. Eu não quero ficar com o sentimento da dor na alma. Eu quero ficar com o sentimento da cura. E Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Almas, vida interior. Não tem alívio, não tem cura num outro lugar do mundo. Eu preciso, na minha alma, na minha vida sentimental, emocional, encontrar com Jesus, porque só nele eu posso renovar a vida. A minha alma, ela se alimenta de Deus, ela se encontra em Deus, o meu espírito se alimenta de Deus, e ele não reconhece nada que existe neste mundo para o meu corpo. Para o meu corpo eu encontro as coisas no mundo, mas na minha alma não, como cantou Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito ele encontra satisfação em Deus. E agora quando a minha alma engrandece ao Senhor, quando o meu espírito encontra satisfação, então eu começo a me sentir bem. Você se sentindo bem, aí não importa os problemas que você tem no dia seguinte, você está bem. Não importa os que você já venceu, os que você está vivendo e aqueles que você ainda viverá. O importante é que em Deus, em Cristo, através do Espírito Santo, Ele vai curar a sua alma, Ele vai curar os seus sentimentos. E o mal não vai desaparecer, os problemas não deixarão de existir, os problemas financeiros, seja lá de qualquer ordem que eles existirem, eles continuarão lá. Mas você estará bem, vai estar se sentindo bem.
para resolvê-los, para vencê-los, para ultrapassá-los. Porque o Jesus humano também foi assim. Jesus tinha um monte de problemas todos os dias. Ele orou por pessoas que foram curadas, Jesus orou por pessoas que não foram curadas, Jesus deu conselho por pessoas que atenderam o seu conselho, Jesus deu conselho para pessoas que não atenderam o seu conselho, Jesus atendeu gente que deu glória a Deus, Jesus atendeu gente que chamou ele de diabo, falou, ele expulsa principais dos demônios, que é Beelzebu, e Jesus vivia cada sentimento bom e ruim, ele vivia, ele não ressentia e nem deixava de sentir. Jesus nunca deixou de viver um momento. Parece uma fragilidade. Jesus chorando sobre Jerusalém, Salvador do mundo, Deus que se fez homem. Eu esperava mais dele. Ele agora chorou porque viu Lázaro, depois de 4 dias. Jesus viu Marta e Maria chorando. E eu não sei o que foi que ele viu mais, mas ele sentiu aquela cena. E a Bíblia fala, Jesus chorou. Sentiu vontade de chorar e chorou. Mas não ficou chorando a vida inteira. Mas chorou. Jesus olhou para Jerusalém e falou, Jerusalém, Jerusalém, eu quis te salvar, eu mandei profeta, você apedrejou, eu mandei mensageiros, você matou, agora você vai ficar deserta, você vai ser destruída. E olha para Jerusalém e chora. E segue a vida triunfantemente. Jesus nunca ficou preso a um sentimento ruim a vida toda ressentindo. E nunca deixou de sentir um momento qualquer na sua vida. Porque não sentir é sobre-humano. Ressentir é sobre-humano. Agora, sentir, viver o sentimento e partir para o próximo, isso é ser humano. A Bíblia fala que eu tenho que ter em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A vida humana que deu certo na terra, e ele veio para viver, para ser o modelo, foi a vida de Jesus. Não siga um outro que não dá certo. Nosso espírito funciona em Deus, a nossa alma funciona em Deus, e o nosso corpo, como ele não tem cura, ele vai voltar para o pó, e a Bíblia fala que nós teremos um novo corpo. Nós não viveremos desincorporados, mas teremos um novo corpo. Agora, o espírito humano, ele só funciona em Deus. Só Deus consegue consertar essa parte da vida humana. A minha alma também, viver a vida e perceber sentimentos bons e ruins, como é que eu faço com eles? Eu tenho que trocar os ruins que estão destruindo a minha vida pelos bons. Como? Em Cristo Jesus. Eu tenho que ter o mesmo sentimento que ele teve. Ele sabe como fazer isso. E mais ninguém. Talvez se você contar o seu sentimento ruim para alguém, vai ser mais alguém sentindo igual você. Mas experimente por um só momento apresentar estes sentimentos que você entende que não é bom, que faz a sua vida sofrer, em Jesus e pedir para ele trocar ele por um outro. Igual nós fizemos no corpo. O corpo ele foi fraturado, ele foi traumatizado, e eu procurei alguém que sabe consertar fraturas, traumas, e troquei aquele sentimento de dor por um sentimento de alívio. Agora fui restaurado. O que existe por último é o que eu sinto. Estava sentindo dor, a dor foi embora, e agora eu sinto alívio. Agora estou sentindo um sentimento ruim por algum motivo. Seja lá qual for o problema que existe na vida, seja ele financeiro, emocional, familiar, espiritual, social, crise existencial, enfim, se você não se sente bem, a causa não importa. Descobrir o porquê não melhora. A proposta de Deus é trocar este sentimento por um novo sentimento que só existe em Cristo Jesus. A Bíblia fala que ressentir, descontrolar, compulsar, ter ataque, surtar, nada disso resolve. Endurecer, querer ser sobre-humano não resolve. Temos que aprender com Jesus. E Jesus, ele vivia a cada momento. A Bíblia fala que ele foi para um culto como esse aqui de ceia, na Páscoa. E quando ele entrou no templo, ele chegou lá, ele viu um verdadeiro comércio, um compra e vende, cambista, e gente vendendo cordeiro e pombos e troca de dinheiro, porque tinha muitas nações ali, e tinha um câmbio tumultuado dentro do templo, e a Bíblia diz que Jesus, quando viu aquilo, o que ele percebeu, veja que viver é sentir.
Sentir é perceber a vida através dos sentidos. Quando Jesus ouviu aquele barulhão, quando Jesus viu aquele movimento, a Bíblia fala que ele ficou irado. Jesus ardeu em ira. E ele derrubou as mesas, o dinheiro caiu para o chão, e ele pegou os animais e colocou para fora do templo, e ele pegou o chicote e expulsou todo mundo, e falou: a casa de meu pai será chamada casa de oração. E Jesus ali, ele é um ser humano, ele está sensível, ele está forte, ele está irado, mas ele está no controle da sua humanidade. A prova disso é que ele pegou os pombinhos e falou para o dono: tire-os daqui. Não deu prejuízo para ninguém, o dinheiro poderia ser recolhido de novo, o animal poderia ser apanhado, mas se ele solta os pombos, ele daria prejuízo, e os pombos ele não soltou. Até ali ele foi, chegou ali, ele disse para o dono dos pombos: tirai-os daqui. E não é o lugar. Jesus, ele está irado, ele é um ser humano, ele sentiu ira e não pecou. Porque a Bíblia fala: irai e não pequeis. Não se ponha o sol sob a vossa ira. Ou seja, se você irar e continuar com este sentimento de ira, e o sol se pondo, e o sol nascendo, e o sol se pondo, isso vai virar amargura, a amargura vai virar sentimento de vingança, e vingança não pertence a você, e isso vai gerando morte. A Bíblia diz em Provérbios que o sentimento sadio, ele é vida para o corpo. Provérbios 14:30. Lá diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas o sentimento de inveja, ele apodrece os ossos. Não vamos falar da inveja agora. A inveja é um sentimento, não faz bem. Adoece a vida interior, apodrece os ossos. Mas a primeira parte do versículo fala que um bom sentimento é saúde para o corpo. Se Jesus tivesse visto tudo aquilo, e se ele tivesse sentido aquela ira, e não tivesse expressado ela, aquilo viraria uma raiz de amargura, a vida dele ficaria amargurada, a raiz de amargura vai crescendo, vira sentimento de vingança, e vingança é um veneno que você bebe esperando que os outros morram. Jesus não guardou aquele sentimento de ira. Ele não ficou preocupado: que será que o sacerdote vai pensar? Que será que os meus seguidores, os escritores dos evangelhos, que eles vão escrever a meu respeito? O Salvador do mundo, o homem sem pecado, agora irado. Jesus sentiu ira, expressou a sua ira, viveu a ira, expressou ela, e no momento seguinte ele já está sereno, tranquilo. Acabou a ira. Já está num novo sentimento. Talvez se Jesus não tivesse vivido aquele momento, na semana seguinte ele estaria dizendo assim: eu não me conformo com aquela reunião. Eu não acredito que aquele dia aconteceu isso. Você não sabe o que eu vi. Isso nunca vai sair da minha memória. Você conhece alguém que já te viveu isso? Conhece alguém que já te disse isso? Você já não disse isso? Você está dizendo para você mesmo: este sentimento foi tão ruim, ele me marcou tão forte, que agora eu não vou conseguir me livrar dele. Ele vai ficar aqui para sempre. Ele vai ficar me matando todos os dias. Eu não vou conseguir me sentir bem. Eu vou na igreja, todo mundo se sente bem, mas eu não me sinto bem. Todo mundo ora, mas eu não oro. Todo mundo canta, mas eu não canto. E o problema não está lá. O problema está onde eu estou sentindo. Porque algo aconteceu aonde eu vivo, aonde eu sinto. E é ali que eu tenho que ser restaurado. Porque se eu for restaurado onde eu vivo, qualquer lugar do mundo estará bom. Jesus viveu aquele momento. E num próximo momento, ele já estava vivendo um outro momento. Ele expressava cada momento da sua vida. Nós vivemos num mundo que nos ensina você expressar só coisas boas. Por isso nós temos, às vezes, dupla personalidade, dois eus. Porque eu não posso falar o que eu estou sentindo, o que as pessoas vão pensar. Absurdo. A ideia que eles têm de mim, a imagem. E isso fica tudo guardado, vai morrendo aí dentro. Vai matando a vida. Jesus, o Salvador do mundo, o homem perfeito, o homem sem pecado, sendo Deus, se sentiu Deus. Agora, como homem, ele se sentia homem, vivia como homem. Não teve nenhuma vergonha de ser servo, nem teve nenhuma vergonha de carregar a cruz, não teve nenhuma vergonha de ser humilhado. Ele viveu cada momento da sua humanidade. E a Bíblia fala que eu tenho que fazer o mesmo, eu tenho que viver como Cristo viveu.
No Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 36, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias pregando e curando. E ele, vendo a multidão, ele teve grande compaixão, porque elas estavam aflitas, desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Jesus sentiu grande compaixão delas, mas ele não se deprimiu. Jesus olhou para ela e falou assim: orai, nesse mesmo texto. Ele falou: olha, vamos orar a Deus para que Ele mande trabalhadores para a sua seara, porque tem muita coisa para ser feita e tem pouca gente fazendo. Ele disse: orai, mas ele não armou uma revolta. Ele não se tornou um rebelde, um revolucionário. Ele viu o problema, sentiu o problema, expressou o problema, mas não deixou o problema entrar dentro dele. Ele passou por eles. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu fico imaginando como foi duro para Jesus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele criou tudo isso daqui. Ele ornamentou, ele decorou, ele enriqueceu, ele fez esta casa, colocou o ser humano e falou: olha, eu dou a terra para vocês, governe, domine, sujeito. Agora o dono vem visitar a terra e os inquilinos não recebem. Ele deveria voltar para o céu irado, ou deprimido, triste, falando para Deus: acaba com tudo. Não deu certo esse projeto, veio para os seus não receberam, mas a Bíblia continua: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio aqui e falou: olha, Deus quer restaurar a vida, Ele quer cancelar esse problema da queda, o problema do pecado, a enganação de Satanás lá no Éden. Deus sabe que você, ser humano, foi enganado, que você vive uma vida que nem você e nem Deus quer que você vive. A morte não estava nos planos de Deus, o envelhecimento, a morte natural, as enfermidades, as tragédias, as lágrimas, as dores. Deus não quer nada disso. Ele veio para falar isso. Olha, Deus quer resolver este problema. E muita gente disse para ele: não quero saber de Deus. Ele falou: mas tem alguém que quer. Ele continuou. Veio para os seus não receberam. Mas quem recebeu, falou: então vocês têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Lucas 19:41 é o texto que fala que Jesus chorou em público. Jesus irou em público. Jesus fracassou em público. Perante os olhos da humanidade, perante Deus não. Jesus foi condenado em público. Jesus foi despido em público. Jesus foi zombado em público. Em nenhum momento ele se escondeu. Falou: não quero que me vejam. Jesus morreu semi-despido na cruz, olhando para frente. Aquilo era o que o mundo estava fazendo com ele, mas ele não estava compartilhando com o mundo. Ele sabia o que Deus estava fazendo nele. Uma coisa é o que o mundo quer fazer comigo, outra coisa é o que eu quero fazer comigo. E uma coisa superior a isso é aquilo que Deus quer fazer comigo. Então a Bíblia fala que Deus não quer ver ninguém se sentindo mal. Às vezes nós andamos, viajamos, compramos, projetamos e sonhamos porque queremos nos sentir melhor. Sabe como é que a gente vai se sentir melhor? Quando você se livrar do último sentimento que marcou a sua alma, trocar ele por um novo sentimento em Cristo Jesus. Não importa quem foi o culpado, se foi o pai, se foi a mãe, se foi o governo, se foi o sócio, se foi a pessoa, se foi algo que deu errado, se teve boa intenção, se teve má intenção. Nada disso tem valor se o sentimento não for curado. Só tem uma coisa que vai curar o meu sentimento: eu me sentir melhor. E eu tenho que trocar o meu sentimento, seja ele qual for, pelo novo sentimento que existe em Cristo Jesus. Se nós conseguirmos chegar em Jesus e falar para Jesus: Deus, eu não estou me sentindo bem. Isso que eu estou vivendo não me faz bem. Eu não me sinto bem. E sentir é algo que está dentro da sua vida. Você está vivendo. Se você não se livrar desse sentimento por um outro, isso vai ficar aí. Pode trocar de roupa, pode trocar de carro, pode dobrar o salário, pode viajar, pode passear, pode fazer o que você quiser. Sentimento, ele está aí dentro. É preciso substituí-lo por um novo, que está em Cristo Jesus. Aí amanhã, ou segunda-feira, você vai começar o dia
As contas estarão lá, os problemas estarão lá, todas as dificuldades estarão lá, mas você será uma nova pessoa. Aquele ficou, o último sentimento ficou, o que resta agora é aquele que há em Cristo Jesus. Olhando para frente, deixando Deus produzir o sentimento que Ele produziu em Cristo Jesus, porque Jesus veio para ser o modelo, Ele não tinha que ser homem, Ele sempre foi Deus. É deixar Deus produzir em nós. Cristo veio para ser o exemplo para os cristãos. Deus quer fazer na vida de cada um aquilo que Ele fez na vida de Cristo. Ele só era sem pecado porque Ele era Deus. Mas a Bíblia fala que em tudo Ele foi provado. Ele se aniquilou. O texto diz que Ele não teve por usurpação em ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Ele não estava ali onisciente, onipotente, onipresente, presciente. Ele estava simplesmente vulnerável a tudo aquilo que qualquer ser humano é vulnerável. Toda coisa, todo problema que afeta uma alma humana, afetava a alma de Jesus. Ele vivia cada um dos problemas intensamente, expressava-os, porque não expressar é ser super-humano ou sobre-humano, e ressentir é viver como sub-humano. Jesus era um ser humano. Ele expressava cada um deles, e todos aqueles que eram ruins, ele substituía aquilo em Cristo Jesus. Enquanto o mundo produzia em Jesus um sentimento amargo de revolta na cruz do Calvário, ele olhava para Deus, e Deus trocava aquele sentimento por um sentimento de esperança, por um sentimento de fé, por um sentimento de amor. O mundo produzia ódio, Deus produzia amor. O mundo produzia revolta, Deus produzia consolo. O mundo produzia coisas ruins, e Deus produzia coisa boa. Cada momento que Jesus vivia um momento ruim na sua vida, ele trocava em Deus por um bom. E Jesus estava sempre bem. Ele nunca deixou o mundo, somente o mundo, produzir na alma dele. Ele captava, ele sentia o mundo com os seus sentidos, mas ele não é simplesmente uma alma, ele tem um espírito. Ele percebia Deus com o seu espírito, e Deus produzia nele um novo sentimento a cada momento da sua vida. Por isso Jesus orava, por isso Jesus cantava, por isso Jesus adorava, por isso Jesus servia, porque em Deus ele era renovado nos seus sentimentos. O mundo fazia uma coisa e Deus fazia outra. E no momento seguinte, Jesus estava bom. Alguém acusava Jesus, rejeições brutais, palavras duras, palavras que feriam a alma. E no momento seguinte, Jesus está curado, restaurado. E ele não deixava de viver esses momentos. Jesus sentia. A Bíblia fala que quando Jesus ouviu que alguém disse para ele, pode vir alguma coisa boa da Galileia, diz que ele se retirou para o jardim e passou a noite orando, mas no dia seguinte ele estava de pé novamente, firme. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Você não está se sentindo bem? Este sentimento ficará aí até você trocá-lo por um outro. É a última coisa que fica, ou a doença, ou a saúde. Ou o sentimento bom, ou o sentimento ruim. Troque este ruim agora. Livre-se dele. Expresse ele agora para Jesus. Sentimento expressado é sentimento vivido. Foi embora. Jesus não ia se irar duas vezes pelo mesmo problema jamais. Jesus não ia sentir o mesmo golpe duas vezes. Ele sentiu uma vez. Viveu, expressou e se livrou dele. Quem sabe você vai derrubar um grande fardo dos seus ombros agora. Expresse eles para Jesus. Diga para Jesus, Senhor, isso aqui está me matando. Estou conseguindo viver com isso.
E ainda que isso tenha acontecido hoje, já aconteceu. Não está acontecendo mais. Se aconteceu ontem, já aconteceu. Se aconteceu 10 anos atrás, já aconteceu. Livre-se disso. Deixa Deus produzir um novo sentimento em você agora. Você vai se sentir leve, bem, curado, restaurado. Amanhã será um novo dia, uma nova vida. Não fuja de sentir. Expresse eles em Deus. Não tenha vergonha de sentir. Sentir é viver. Faça isso agora. Esse é o melhor culto para nós fazermos isso. Livre-se de todos os sentimentos que te faz sofrer agora. Troque eles por novos sentimentos. Creia que o Espírito Santo fará isso agora na sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos que estão aqui na Tua presença. E nós vamos agora, ó Deus, participar do cálice. Nós vamos participar do pão. Nós vamos agora, ó Deus, nos ligarmos à vida que existe na Tua vida. Olha, Senhor, para a nossa alma. Toda angústia, toda dor, todo sentimento, todo ressentimento. Tudo aquilo que está ferindo a vida, empobrecendo a vida, travando a vida. Senhor, destruindo o mundo de alguém. Nós queremos abrir mão disso agora, lançar por terra este fardo pesado, Pai. Traga, ó Deus, o alívio que há em Cristo Jesus na vida de cada um dos Teus filhos nesta noite. Permita, ó Deus, agora, cada um sentir o bálsamo do Teu Espírito, a restauração da Tua presença, o fluir do Teu poder, ó Deus, na alma agora, Pai. Agora. Renove, ó Deus, os nossos sentimentos. Nós queremos, Pai, nos sentir bem na Tua presença. Queremos sentir, ó Deus, o Teu carinho, o Teu poder, a Tua comunhão. Queremos sentir, ó Deus, a Tua revelação para a nossa vida. Queremos, ó Deus, sentir os céus. Queremos, ó Deus, sentir tudo que o Senhor tem de bom para o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus.